Olá, primeiro ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje a tia Simara vai contar para vocês uma história bem legal. É uma história sobre as primeiras famílias. E quando falamos em famílias, nós lembramos do que mesmo? Deixa eu ver. Família nos lembra amor, né? Alegria. Família nos lembra abrigo, proteção, cumplicidade. Família nos lembra também um grupo de pessoas, né, reunidas, não é isso? Muito bem. Então hoje a tia Simara vai contar para vocês a história sobre as primeiras famílias. E vocês sabem quem criou as famílias? O grande Criador. E o grande Criador é Deus. Foi Deus que criou os céus, a terra, Deus criou a natureza, Deus criou os animais e criou também as famílias, né? Deus criou as famílias com muito amor. Vamos ver qual foi a primeira família que Deus criou? Aqui, ó. A primeira família que Deus criou foi Adão e Eva. E Deus não criou e colocou em qualquer lugar, não. Olha só. Deus preparou um lugar bem bonito, olha, um jardim bem bonito, cheio de flores, porque Deus, ele é cuidadoso, né? Ele cuida muito bem de nós. E aí, ó, ele criou Adão e Eva e colocou num lugar muito especial. Depois, Adão e Eva, olha só, eles tiveram seus filhos e construíram então a sua família. E depois, os filhos de Adão e Eva também cresceram e criaram as suas famílias, né? E ali criaram também as suas histórias. Vocês sabiam que nem sempre as famílias viviam em casa? Nem sempre as famílias viveram em casa. Por quê? Porque os homens daquela época, as primeiras famílias, eles precisavam retirar os alimentos da própria natureza para poder se alimentar. Então eles precisavam caçar, pescar, coletar algumas raízes para poder se alimentar. E aí quando o alimento daquele local acabava, eles se mudavam para um outro lugar à procura de alimento. E aí, olha só, como é que eles faziam para se abrigar, né? Veja bem, como eles não tinham moradias fixas, eles construíam, olha, barracas ou então se abrigavam em cavernas para poder se esconder, né, dos animais ferozes e também para se proteger da chuva, do vento, do frio. Olha que legal. Só que era muito difícil, né, para as famílias caçar e pescar com as próprias mãos. E aí eles inventaram alguns instrumentos e ferramentas para facilitar, né, para facilitar ali, para coletar os alimentos. E aí, olha só. Por exemplo, as frutas que estavam lá no alto, né? Era difícil para eles conseguirem pegar essas frutas. E aí eles criaram aqui uma ferramenta, olha só, para poder pegar essa fruta. E aqui tem um cesto, ó, com um cipó. Eles criaram o quê? Um cesto e colocavam as frutas dentro do cesto para carregar esse alimento. E aí, as primeiras ferramentas eles fizeram com os materiais com pedra, madeira e ossos. Ossos, o resto, né, que sobrava ali da alimentação, eles pegavam a pontinha do osso e colocavam na ponta de um arpão e aí servia de ferramentas para ajudar a coletar, no caso, os alimentos, né? E aí uma pedra, olha só, a pedra bem afiada, eles faziam o quê? Uma faca, raspadores, né? E aí eles foram criando as suas ferramentas através de materiais utilizados na natureza. Eles retiravam da natureza as facas, raspadores, pontos de lanças, flechas, agulhas, arpões. Como um homem criativo, né? E aí, o que aconteceu? Com o passar do tempo, as famílias se especializaram em determinadas atividades. E aí, por exemplo, uma família começou a cultivar os seus alimentos, ou seja, eles começaram a plantar as verduras, os legumes, as frutas, começaram a criar animais,
né? E outras famílias, olha só, começaram a produzirem ferramentas, né? Elas perceberam que aquelas ferramentas que elas produziram lá atrás, feito de osso, lembra que a tia Samara falou? De osso, de pedra, né? De madeira, não durava muito tempo. E aí elas começaram, olha só, a produzir outras ferramentas, usando o bronze, o ferro, né? Que aí dura mais tempo. E outras famílias também começaram a construir, ó, potes, panelas de barro, né, e vários outros objetos. E tem também outras famílias que começaram a confeccionar também tecido, né, para vestimenta. E aí, o que que eles faziam? A família que cultivava aqui no caso, ó, os alimentos, né, que criava os animais, trocavam por uma panela com essa outra família aqui, ó, que tinha produzido a panela, né? E a pessoa que produzia, no caso aqui, a ferramenta, trocavam a ferramenta por um animal, né, como alimento. E aí eles não precisavam mais ficar se mudando, né? Ficar o tempo todo se deslocando de um lugar para o outro atrás de comida. Muito bem. E o conhecimento? Como é que era esse conhecimento? Hoje vocês vão para a escola, não é? Para poder a ler, a escrever, a contar. Só que antes não existiam as escolas. E como é que as pessoas aprendiam? Como é que as crianças aprendiam? Muito bem, o conhecimento, ele era feito de forma oral, então a transmissão do conhecimento era feita de forma oral, das pessoas mais velhas para as mais novas, né? Por exemplo, algo que o papai tinha aprendido lá com o vovô, aí ele ensinou para o filho. Aqui, olha só, tem um papai ensinando o filho uma história ou algo que ele tenha aprendido lá com o vovô dele. Então, o conhecimento era transmitido de forma, né, oralmente, dos mais velhos para os mais novos. E aí, como eles não reconheciam ainda a escrita, uma forma de transmitir o seu conhecimento também era através, olha só, desses desenhos aqui. Olha só, tudo que eles viam, eles representavam. E aí, olha só, eles costumavam desenhar assim, ó, animais, um grupo de pessoas, olha só, eles deixavam essas inscrições nas rochas, nas pedras, né? E o nome dessa pintura aqui, ó, se chama pintura rupestre, né? E é assim, através dessa pintura, dos instrumentos, né, que eles deixaram, que nos dão dicas para a gente poder saber como era viver, né, naquele tempo. Então é através desses instrumentos que a gente aprende um pouquinho, né, como que era viver naquela época, beleza? Então essa é a história de hoje. E aí, para casa, a tia Samara deixou aqui, ó, no livro de vocês, no livro de história, vocês vão fazer a página 21, a página 33 e a página 34, ok? Espero que vocês tenham gostado da história. Na próxima aula, nós vamos aprender sobre a família atual, ok? Um beijo, tchau!